Agora são 4h18. Vamos começar o programa Educação é para Todos. O Brasil são mais que quase 7 milhões de pessoas entre adultos e crianças com muita dificuldade de enxergar. Desses, mais de 500 mil são cegos. Como incluir que quem lê e interpreta o mundo à sua volta com sentidos que são desprezados pelas pessoas, como o tato, por exemplo? Como não deixar que os cegos sejam excluídos do conhecimento e ampliar sua inclusão na sociedade, utilizando de suas habilidades especiais? É o que nós vamos conversar agora no programa Educação para Todos com o educador Luiz Carlos Pistelli. O professor Pistelli é cego, fisioterapeuta, pós-graduado em bases neurológicas do movimento humano e especializado em neuropsicologia, biopsicologia, psicologia da criança, aconselhamento psicológico e psicologia do desenvolvimento pela Academia Canterbury, no Reino Unido. Especialista em música com ênfase no atendimento de alunos com transtorno global do desenvolvimento. Ele também é professor e desenvolvedor de metodologia em Braille e no Brasil e no exterior, e pesquisador e colaborador do projeto Argus do Instituto de Biofísica dos Olhos, Bascom Palmer Hospital, em Miami, nos Estados Unidos. Professor, muito boa tarde, professor. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o convite de vocês. Estamos aqui à disposição para responder todas as perguntas. Muito boa tarde a todos. Professor, eu gostaria de agradecer a sua boa vontade de nos atender aqui para falar sobre esse assunto de tanta relevância aí para a comunidade, para os brasileiros e também para a educação. Certo. Estamos aqui às ordens. Professor, é assim, a gente vai pensando assim sobre o termo correto de falar, deficiente visual, cego. Qual é a terminologia mais adequada, polidamente, para chamar o deficiente ou o cego? Essa é uma discussão um tanto quanto acadêmica, né? Ficou várias fases aí. Como é que chama? Como é que faz? Isso. Fala. Então, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, a palavra correta e que tem sido aceita aqui entre a gente é cego mesmo, né? Ou pessoa com deficiência visual. Pessoa Certo. com deficiência visual. Aquele negócio de necessidades especiais é muito genérico, né? Mas o certo é pessoa com deficiência visual ou cego mesmo, né? Sem nenhuma eufemismo, não, né, professor? Exatamente, sem nenhuma conotação diferente aí. O que nós precisamos primeiramente de entender é que existe o deficiente visual, que é aquele que tem uma dificuldade visual, não é? E o cego que é 100%. O senhor pode explicar um pouquinho isso pra gente, por favor, professor? São duas classes mais ou menos distintas aí, né? Os cegos são aqueles que realmente não conseguem enxergar nem imagens e nem letras a poucos metros de distância, né? 3 metros de distância mais ou menos. Mas existe outro tipo de deficiência visual que é a baixa visão. As pessoas enxergam, mas com o auxílio de instrumentos especiais, como lupas, equipamentos especiais que aumentam as letras ou as imagens e a pessoa pode ler normalmente e tal. Esse é o portador de baixa visão. Portador de baixa visão seria a terminologia mais adequada, né, professor? Exatamente, baixa visão e cegueira. São as duas classes aí. Bom, aí a gente pensa assim, o cego ele vive em uma condição social como deficiente, né? Nós sabemos que não ter a visão é não ter um dos sentidos humanos, mas isso não incapacita o cego de ser um cidadão como outro qualquer, não é, professor? Sim, o cego, os deficientes em geral são vistos pela sociedade e isso é um problema bastante sério que nós precisamos enfrentar porque é um problema, digamos, cultural. As pessoas tendem a encarar os deficientes em geral, deficientes visuais, físicos, auditivos e mentais e tal, como uma classe especial de pessoas que não vão conseguir, né, produzir, que não vão trabalhar, não vão poder estudar e muito menos vão poder ter vida social.
Esse é um problema sério da sociedade, que eu penso que a sociedade nunca pensou seriamente em encarar isso de uma forma mais séria, de uma forma mais abrangente. E nós precisamos parar e pensar nisso. Então, como você disse, 7 milhões de pessoas com problemas visuais no Brasil, mais de 500 mil são cegos, e muitas dessas pessoas estão aí à margem da sociedade, não conseguiram estudar, não conseguiram trabalhar, justamente porque a sociedade não entende que isso é possível, e pior ainda, as famílias não entendem. Esse é o grande problema. Começa dentro de casa o problema, né? Exatamente, a coisa vem de casa. As famílias geralmente não aceitam as crianças, né? Ah, por que eu vou como é que eu vou fazer para cuidar de um filho com deficiência visual, por exemplo, né? Vai me dar muito trabalho, como é que eu vou fazer para... Então as pessoas não aceitam e não entendem, e pior, não deixam que a criança consiga se desenvolver, tanto fisicamente como mentalmente, educacionalmente, seja lá como for. As famílias acabam impedindo que essas crianças progridam. Isso é muito sério e a sociedade precisa parar um pouquinho e pensar um pouquinho mais nisso. Professor, como é que o senhor acredita que a sociedade pode abarcar aí o cego dentro do universo social aí? Vamos lá. Tem vários, como você disse, né? Começamos pela família. A criança nasceu cega, bom, e agora, né? O que a gente faz? Bom, vem aquele momento de luto, mas aí vem um momento que você tem que falar, olha, o que nós vamos fazer? O que é preciso fazer para que essa criança consiga estudar e depois trabalhar e ter vida social, familiar e tudo mais. No Brasil já existem algumas instituições que fazem isso e tal, mas o que é importante é que as pessoas entendam que o cego tem que ter consciência do espaço onde ele está e, a partir dessa consciência, ele estabelecer como é que ele faz para ir de um lugar até o outro. Então isso começa lá no bebezinho. Como é que ele faz para se locomover dentro do berço, depois no quarto, na casa. Ele tem que usar o quê? Tem que usar o tato e a audição. E as famílias geralmente ficam muito preocupadas, não deixam as crianças andarem sozinhas. A criança que enxerga, ela, lógico, a gente tem que vigiar, mas ela vai, ela com auxílio da visão, sim, ela caminha pela casa. A criança com deficiência visual, ela não precisa ser ajudada, ela precisa ser orientada. Olha, você está na sala, ali tem uma porta, vai lá para você ver a porta. E a criança vai com a mão, vai lá engatinhando e tal. Onde está a porta? Onde está a parede? Onde está o sofá? Onde está a janela? Onde está a escada? Né? Tem muitas casas que tem escada. Então, as famílias não deixam as crianças se aproximarem da escada, porque vão cair e tal. Mas a criança precisa aprender por ela mesma. Sim. Que a escada está ali. Esse é o ponto de partida. Depois a criança vai brincando, vai se formando e tal, e ela vai conseguindo construir uma imagem aí da casa dela, da rua dela. Uma noção espacial, tridimensional, exatamente, né? Tridimensional. A gente chama isso em educação de cegos de orientação e mobilidade. Certo. O cego precisa ser orientado onde ele está e como ele faz para ir de um ponto a outro. No caso aí, a audição, ela é muito importante porque você tem essa dimensão de localização, você tem a noção que aquele barulho está mais perto, mais longe, mas quando você tem um dos sentidos deficiente, você potencializa os outros. É verdade isso, professor? Potencializa por necessidade. Muitas pessoas falam que pela própria natureza, né? Então você nasceu sem visão, naturalmente o ouvido e o tato vão ser melhores. São mais desenvolvidos, né? Não, tem que ser treinado, a criança tem que ser treinada. Entendi. Se não houver treinamento, não vai haver desenvolvimento do tato e nem do ouvido, e a criança vai ficar perdida, ela não vai conseguir se locomover sozinha nos espaços. O que é mais assim delicado? É a criança que já nasce deficiente visual ou aquela que vai desenvolvendo a incapacidade de enxergar ao longo da idade?
Olha, isso depende muito de como o problema é encarado. Quando a criança nasce com deficiência visual e a família consegue entender as coisas, então a criança vai progredindo e tal, né? Vai aprendendo a andar, se locomover. No caso de perda de visão, e isso é bastante comum, nós temos perda de visão aí com crianças de 4, 5, 7, 12, 15, 20 anos, né? Pessoas com 20, 30 anos que perdem a visão e tal. Você tem que, tá aí, perdi a visão, e agora, né? O que eu vou fazer? Então você tem que procurar um caminho e ajuda, claro, né? Para ir atrás das suas coisas, do seu desenvolvimento, o caminho é o mesmo. Às vezes as pessoas tendem a achar que quando nasce cego é mais fácil, menos íngreme, né, o caminho. Mas não é bem assim, não. Depende muito de vários fatores familiares, sociais e tal. Do perfil da pessoa também, né, da questão. Exatamente, claro, exatamente. Do perfil da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa que, não, eu vou atrás das minhas coisas, eu conheço pessoas, por exemplo, que perdem a visão com 40, 50, 60 anos e vão atrás, não, eu quero aprender braille, eu quero aprender me locomover e tal, eu quero continuar fazendo meu crochê, minhas receitas, né? Eu quero continuar a minha vida como fazia antes. Eu tenho visto vários casos desses aí. O senhor perdeu a visão ainda criança, né? Não, eu nasci já sem a visão. É um problema de desenvolvimento da retina. A retina não se desenvolveu. Então não tem, não tem como, a medicina até hoje não achou ainda um caminho para resolver. A gente está fuçando aí, procurando ver se acha alguma maneira de recuperar esse tipo de problema com a retina. Certo. A retina é o órgão, é a parte muito delicada do olho, a parte que está em contato com os terminais do nervo óptico, que são responsáveis pela transmissão da visão. Então é um problema muito sério que a medicina está tentando aí fazer comunicação entre alguns equipamentos e esses terminais do nervo óptico. Vamos ver se nos próximos anos aí a medicina consegue alguma coisa. Em termos de educação... Eu nasci já sem a visão e fui educado dessa forma. Olha, você quer chupar jabuticaba? Sobe na jabuticabeira. Vem cá que eu vou te ensinar como é que sobe e você vai subir e é por aí que funciona. Em termos educacionais, para uma criança que nunca enxergou e ela não tem ideia de como que é o mundo para o vidente, né? Como que são as luzes, as coisas, e para uma outra criança que já enxergou um tempo atrás e tem aquela memória, isso aí faz diferença no processo de ensino e aprendizagem para quem é cego, para quem tem a deficiência visual? Como eu disse, para a criança que nasce cega, o processo vai ter que ser desenvolvido sem a participação da visão. Você vai ter que ensinar a criança a se locomover, a se movimentar e depois aprender a ler e escrever, porque o braille é espacial, como o movimento. Você subir num sofá e descer de um sofá e se movimentar por uma página em braille com os dedos é o mesmo processo, né? Então a criança tem que aprender. A pergunta é assim, uma criança que já enxergou, ela tem mais facilidade de lidar com esse processo de aprendizagem para aprender como lidar, ou uma que nunca enxergou? Elas têm diferença? A criança que já enxergou, ela pode eventualmente usar essa experiência que ela teve já tendo enxergado, né? Para poder aprender o braille e tal. Mas isso não é o problema principal. O problema principal é o perfil, como você falou. É o perfil da pessoa. A pessoa tem que se convencer de que ela tem que lutar pelas suas coisas. Tendo nascido cega ou tendo ficado cega depois. O importante é você se apropriar desse conceito. Olha, eu preciso fazer essas coisas. Não adianta eu querer ficar aqui dependendo dos outros, porque não vai adiantar nada. Então eu tenho que correr atrás daquilo que eu quero. A família é importante nessa hora, né, professor? Esse é o ponto principal. O pai do senhor teve uma importância grande na sua formação, né?
Ah, sim. O meu pai também era deficiente visual, mas ele ficou depois de grande. O nosso problema não tem nada a ver com um com o outro. Ah, sim. Mas ele foi decisivo porque ele falou, olha, quando eu nasci e tal, né? Então tá aí, não enxerga, não tem jeito, não tem cura, né? Porque é retina, a retina não tem como fazer nada. Então o que nós vamos fazer? Vamos ensinar esse menino a se virar sozinho. Né? Ele tem que andar sozinho, brincar sozinho, depois com os amigos, e tem que ir para a escola, e tem que se virar como qualquer outra criança. Foi difícil? Foi muito difícil. Mas seguindo essa diretriz, essa diretriz que ele traçou, a gente foi indo. E foi para a escola pública, e aprendeu braille, e foi estudar, e foi trabalhar e tal. Foi nessa linha aí. Mas sempre assim, olha, você quer ir para a escola, então você tem que aprender a ir para a escola sozinho, como as outras crianças, na rua. Então vai lá aprender como é que é a calçada, como é que é a sarjeta, onde que sobe, onde que desce, onde tem escada, onde tem poste, onde tem parede. Você aprender a ir na escola. E é assim que funciona, vai funcionar assim durante a vida inteira. E é isso que a maioria das pessoas não entendem. Esse é o grande problema. E quais são assim as lições tranquilizadoras que nós podemos passar para os adultos para que ajudem as crianças cegas e com deficiência visual grave? Como é que você ajuda uma criança? Quais são as lições que nós podemos passar para os adultos? Para como que eles vão lidar com isso? O que os adultos têm que entender? Que a criança, ela não enxerga, então ela não vai ter possibilidade de vão acontecer problemas na locomoção, vão acontecer problemas na educação e tal. Mas existe antes de ir diretamente à pergunta, existe uma crença, inclusive entre a própria ciência, a própria medicina, tem algumas pessoas que afirmam isso, que as crianças cegas têm problemas neurológicos, mesmo que elas sejam só cegas, né? Não tenham outra comorbidade, outra doença. Sim. Elas são simplesmente cegas. Que por serem cegas, elas têm uma deficiência neurológica, que prejudica os movimentos e tal. Isso é uma crença absurda. Isso realmente não tem fundamento nenhum. Mas tem muitas pessoas que acham isso. Acho então, que existe essa comorbidade, né? Exatamente, Então eles pensam que o cego é uma pessoa que não tem noção, não tem conhecimento de onde ele está, do que ele está fazendo, de quantas pessoas tem no lugar onde ele está. Ele não pode conversar, as pessoas têm que conversar por ele. Então você vai no restaurante, né? As pessoas perguntam para minha mulher, ele quer Guaraná ou cerveja? Pergunta para ele. Pergunta para ele. Isso é muito comum acontecer, isso já aconteceu várias vezes. Então, as pessoas acham isso, esse é o grande problema. E não deixam. Aí entra realmente um negócio bastante sério que a sociedade, inclusive os educadores no Brasil, precisam parar para pensar nisso. A criança vai para a escola, ou mesmo em casa, e ela é impedida de realizar movimentos. Cada vez que ela vai se movimentar, aparecem 10, 15, 20 pessoas para puxá-la pela mão, pelo braço, ou até pela camisa, né? Tem isso também, né? Não, pelo amor de Deus. E tem que sentar. A primeira coisa que o cego tem que fazer quando chega em qualquer ambiente é sentar. Senta ele aí, senta, porque aí não dá trabalho, não dá problema, não cai, não derruba as coisas. Esse é um fato. São fatos simples, mas que a sociedade realmente faz. A gente tem convivido isso em várias situações. Como você falou, né? Eu sou fisioterapeuta, fui professor, trabalhei com monitoria Braille, né? Então a gente encontra isso em todos os lugares. As pessoas acham que as crianças cegas, mesmo a gente, precisa de uma vigilância constante. Tem que estar sempre vigiando. Você nunca pode deixar uma pessoa cega se movimentar sozinha, porque vai dar problema. Ele vai bater, vai machucar, vai quebrar, vai derrubar, vai fazer alguma coisa errada. Então as pessoas estão sempre vigiando, sempre, sem parar.
Se você for se movimentar, eles correm atrás para ver o que você quer, o que você precisa, porque ele pode fazer sozinho. Mas essa é uma questão, assim, muito de despreparo das pessoas, de não saber entender isso, de como que lida com a situação, a falta de experiência, de oportunidade de estar ali com o cego, saber como que ele gosta. Vou conduzir um cego para atravessar uma rua, eu tenho que dar o braço para ele me acompanhar. O cego tem que segurar no braço da outra pessoa. Não ao contrário. No braço ou no ombro. E não ao contrário. As pessoas querem empurrar ou puxar o cego, né? Como, vem aqui, vem aqui. E quando chega na escada, então, isso é comum. Eles se colocam na sua frente, porque, nossa, é uma escada, como é que faz, né? Então eles colocam na sua frente e não deixam você descer. Pô, eu tô querendo passar, eu quero tomar. Você tá na minha frente. Isso é muito comum. Abrir portas, né? Eles abrem a porta na sua frente e você não tem como passar pela porta. Isso é muito comum. Mas é falta de preparo da população, de lidar com o cego, né? A pessoa, a falta de preparação, tem dois aspectos aí. Primeiro, como eu falei já, né? É um aspecto cultural. Infelizmente, as pessoas enxergam os deficientes, particularmente os deficientes visuais, como pessoas incapazes de fazer qualquer coisa. E, em segundo lugar, a falta de informação. A sociedade é muito desinformada sobre isso. Então, por isso que um programa como o de vocês aí tem importância capital, porque é assim que a gente faz para informar as pessoas de como proceder, de como agir. E isso é uma mudança de atitude muito grande, que vai fazer diferença na vida da criança lá na frente. É mudança de entendimento, né, professor? A sociedade precisa de aprender a lidar com as diferenças e lidar com as adaptações, né? Hoje, uma prática que nós temos hoje é que os audiovisuais, eles vêm com o closed capture, que é para pessoa que não ouve, poder ler a legenda e com a Libras, não ouve, assim, olha, música suave, aí tá lendo ali sabendo que tem música suave, também tem Libras, mas uma coisa interessante que tem para o cego é o audiodescrição. Audiodescrição. Então tá assistindo um filme, ao fundo tem ali, né, uma pessoa que está tocando violino. Por exemplo, né? O cara levantou da cadeira, pegou um copo, né? E não tem diálogo nenhum nessa hora. É isso. Então, entra a audiodescrição, o cara levantou da cadeira, pegou um copo, foi até a cozinha, voltou, sentou de novo, quer dizer, são coisas que o cego não tem informação durante o filme. Agora... E a gente tem assistido filmes com audiodescrição, é muito eficaz isso. Funciona perfeitamente. Agora, o senhor acha que esse processo de inclusão ele está sendo eficiente? Porque o senhor está falando aí, mas não são todos que têm acesso a essa audiodescrição aí para poder assistir seus filmes, né? Não são. Infelizmente não são. Por conta disso, a própria pessoa com deficiência, isso é um fato, infelizmente, que a gente tem constatado algumas vezes. A própria pessoa passa a desacreditar nela mesma. A falar, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho condições de usar um computador, de usar um celular, de usar uma televisão, de assistir um filme aí com audiodescrição, para mim poder aprender um pouco mais e tal. Então, a própria, de tanto ser barrada, de tanto ser impedida de fazer as coisas, a própria criança, o próprio estudante, o próprio jovem cego, acaba desacreditando nele mesmo. Falar, eu não tenho, minha mãe falou, meu pai falou, a sociedade inteira está falando que eu não posso fazer isso. Eu encontrei isso durante milhões de vezes na vida. Eu continuo encontrando até hoje. Se eu fosse me pautar pelos nãos que eu já recebi, eu estava em casa, sentado até agora. Né? Tem isso, né? Você não pode aceitar isso como verdade. Agora vamos muitas vezes a sociedade não aceita e as brigas são feias. Já houve briga feia por causa disso, né? Você pode falar como é que é essa coisa aí dessas brigas aí, por que elas acontecem, como que é um exemplo prático? Porque a sociedade ela não aceita, ela fala, não, mas você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Vamos dar um exemplo, né? Quando
eu era jovem, eu tinha 18, 19 anos, eu quis cursar fisioterapia. Encontrei uma resistência medonha dentro da faculdade, do próprio reitor, que disse, olha, como é que você vai fazer fisioterapia, né? Eu já tinha meu pai que era fisioterapeuta, então eu sabia como fazer. Então eu mostrei para ele. Ele falou, olha, então você vai ter que fazer o curso aí como todo mundo. Eu fiz o curso como eu achava que ele não ia que ele não ia chegar lá, mas chegou, tá aí o diploma dele. Aliás, chegou muito mais longe ainda, né? Porque pelo seu currículo, né? Que é muito extenso, é admirável, né? A quantidade de diplomas, né? De formação. A gente foi procurando formações, foi procurando sempre nesse escopo de trabalhar com crianças cegas, com estudantes cegos, que pudesse convencer essas famílias que essas crianças têm que ter oportunidade, né? Mesmo com todas as dificuldades que a gente encontra aí na vida, isso não é um problema só do Brasil. Nós temos, porque outros países são mais desenvolvidos, tal. Eles têm escolas, têm assistência social, existe uma assistência muito grande para pessoas com deficiência visual nos países desenvolvidos, tal. Isso é verdade. Mas o problema é o mesmo, essa falta de entendimento da sociedade também existe nos outros países. Então, apesar dessa dificuldade, nós precisamos nos convencer de que é preciso ir atrás, mas quem tem que ir atrás é a própria pessoa, não adianta outras pessoas quererem fazer por ela. Pois é. E isso tem que ser aprendido. Tem que ser aprendido. O senhor está falando aí na graduação de fisioterapia, né? É um curso voltado para a sociedade de maneira geral e que o senhor conseguiu ali a graduação. Me fala aí sobre essa questão do preparo dos professores em relação a essas questões, como que ele pode lidar com isso? Isso foi bastante interessante, porque teve o reitor, reuniu os professores e falou, tem um aluno cego aí que quer fazer, como é que faz, né? A gente vai fazer o curso para ele, então, por experiência. Aí os professores falaram, senhor reitor, não existe curso por experiência, não existe em lugar nenhum do mundo. Se um aluno entra num curso, ele é capaz de cumprir com o currículo que é imposto, ele tira o diploma. Se ele não tem condições de cumprir com o currículo, né? Então, esse menino, ele quer estudar, ele que se vire. A faculdade, por exemplo, não tem livros em braille. Então, ele vai ter que correr atrás dos livros dele. Outro problema, tem algumas matérias e estudos com microscópio. E aí, como é que faz? Como é que você vai ver o microscópio? Então, os próprios professores, os alunos... Os colegas, né? Olhavam assim, ela é desse jeito, aprendendo em cima disso. Os próprios professores, só que eles não podiam ajudar. Eles falaram, a gente não pode fazer nada diferente para você. A gente te explica tudo que você quiser na aula, mas na hora da prova é igual para todo mundo. Mas aí não tem diferença. Não tem diferença, né? Nós não podemos diferenciá-lo, porque senão vai criar um problema aí. Então você tem que acompanhar o currículo como qualquer outro aluno. Se vire. Tá certo. Agora, com relação ao audiobook, né? A gente pensa assim que nós temos um acervo suficiente para poder lidar com esse audiobook? Com acervo para lidar com... Nós temos um acervo generoso de audiobook? De audiobook. Sim, temos. Hoje, com a tecnologia, com o computador, quando os computadores começaram a arrebentar aí no fim de 80 e começo de 90, né? Sim. Algumas associações de cegos pelo mundo funcionaram as fábricas para criarem programas que fossem acessíveis aos cegos. E apareceram alguns programas de síntese de voz, né, que inclusive no Brasil nós temos um programa pioneiro de síntese de voz para computador, que o computador vai falando tudo que está aparecendo na tela. E a Universidade Federal do Rio de Janeiro é pioneira nisso, através do núcleo de computação eletrônica. Eles começaram a fazer isso no começo dos anos 90. O próprio Brasil fez isso, tem um programa disponível aí para
para o pessoal com deficiência visual usar o computador. Isso foi uma virada muito grande, Sim. porque propiciou às pessoas com deficiência visual acesso ao computador, à internet, aos e-mails, ao Facebook, é tudo que existe hoje, né? Tem alguns equipamentos que são caros, por exemplo, a impressora Braille é um equipamento ainda caro para nós, né? Porque ela não é produzida no Brasil e tem que ser importada, ela é muito cara, tem impostos e tal, mas é um equipamento muito importante para as escolas terem uma impressora Braille para produzir material para as crianças poderem ler. Então, já existem muitas impressoras Braille do Brasil, mas ainda a gente tem um pouco, uma defasagem aí entre o número de impressoras e o uso efetivo delas. Entendi. Né? Então, o cego o que ele tem que fazer? Ele tem que ir atrás dessas tecnologias todas e aprender com audiobooks, com o próprio computador. Você tem condições de ler um texto no Word, no PDF, no Excel. E lê até um livro também, um PDF do livro, né? Coloca lá o PDF e manda ler o que está escrito. Manda. Hoje tem programas de celular que você coloca o celular na frente do texto e o celular vai lendo o texto, né? Reconhece notas, reconhece cores. Então, são tecnologias, agora com a inteligência artificial, isso aí vai decolar, né? Isso vai abranger muitas coisas aí. O que precisa é que o cego busque. E ele vai ter que ter treinamento para isso, vai precisar de pessoas, vai precisar de instituições. Nós, infelizmente, ainda temos poucas instituições e poucas pessoas realmente especializadas no Brasil que possam ensinar isso para uma criança. Mas já existem movimentos aí e tal, inclusive pela internet, que podem ajudar bastante. É uma questão da família propiciar essa condição para o cego. Mas tem coisa que custa caro. Olha, vamos pedir para a prefeitura, para o governo, para quem, e vamos atrás, porque não se pode permitir que essas crianças fiquem à margem só porque não enxergam ou tem qualquer outra deficiência. E nesse caso aqui, professor, como que a gente pode orientar um pai, né, uma mãe que acaba de receber a notícia que o filho nasceu cego ou que ficará? Quais são os primeiros passos? Vem aquele momento de luto, né? Peraí, meu filho nasceu cego, e agora? Então vamos chorar. Falar o português grosso, né? Vamos chorar realmente, meu filho nasceu com uma deficiência, que a visão é um órgão importante para a formação, para a atuação das pessoas no mundo e tal. Bom, e agora? Tá bom, eu chorei, já xinguei, já chorei, já me debati, já briguei com Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Então, a primeira coisa, olha, essa criança está aqui, ela é uma criança, ela não enxerga, mas ela é uma criança, ela tem todas as outras demandas. Todos os outros órgãos e possibilidades de desenvolvimento que todas as crianças têm. Ela só não enxerga, mas o resto tá aí. Então, como é que nós vamos fazer com isso? Tá certo, tem que procurar ajuda, tem que ter médico para isso, para fazer o diagnóstico. Depois você tem que procurar uma instituição, tal. Nós já temos algumas instituições no Brasil, né, que fazem isso. Em São Paulo, aí em Belo Horizonte tem, tal. No Rio de Janeiro também. E tem algumas pelo interior, tem várias associações aí e tal, que estão tentando fazer isso, né? Fazer com que as famílias participem e fazer com que as crianças aprendam. As dificuldades são muitas, desde a estrutura física, né? Você vê, até as escolas hoje, elas são pensadas para os alunos que não têm deficiência. Não existe, mas a escola não tem degrau tal, mas não tem sala especial, não tem, as escolas são pensadas para a demanda que o bairro tem. Tem 1.000 alunos? Então faz para a escola para 2 turnos de 500 alunos por turno e pronto, né? Então esse é o raciocínio. Então as instituições lutam muito por espaços, por pessoas que tenham realmente, que conheçam o Braille, que conheçam computação, que conheçam pedagogia, né? A fundo.
orientar essas famílias, essas crianças, para falar, ó, gente, vamos lá, tem jeito, não está perdido, né? Tá certo que é um órgão importante, é um sentido importante, né? A visão, mas não tem, então vamos ter que se virar com o resto. E aprender e tal, e vamos estudar, e vamos trabalhar, porque como é que faz? Os pais não vão ficar aí a vida inteira atrás dessas crianças. Um dia eles vão faltar e essa criança vai ter que ter os seus meios para se virar. Então, como é que faz, gente? Realmente muito sério isso. A sociedade precisa parar para pensar nessas coisas. Precisa. E depois, uma vez elaborado esse luto, é hora de a luta. Claro, lógico. Né? Vai ser difícil, vai dar problema. É difícil para todo mundo qualquer coisa, né? Claro, você vai enfrentar muitos problemas, né? Desde rejeições simples, assim, né? Pessoas que você tá passando na rua, a pessoa fala, nossa, como é que esse cara tá na rua, né? E tinha que estar em casa lá, tá aqui na rua, ele pode ser atropelado qualquer hora, não sei o que e tal, né? Então, vai desde isso aí até você impedir mesmo a pessoa de fazer as coisas e partir para ignorância, para xingação. Já fui xingado várias vezes. Né? O que é isso, rapaz? Você está pensando que você é cego, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não sei o que e tal. São coisas muito sérias, né? Meus pais enfrentaram muitos problemas sérios com isso. É difícil, não é fácil para ninguém. Não. Mas todos vão ter que se engajar nessa luta. O senhor me parece que tem uma história de vida muito vultuosa, né? Você pensar que com tanto um currículo tão robusto como esse, né? É vitoriosa, né? Uma história exitosa e que serve como exemplo para as pessoas que, assim, tem todos os sentidos aí intactos e não andam para frente, né? Não dão um passo adiante. Eu acho que o importante é isso, é como você foi orientado lá atrás, né? Eu tive essa orientação dos meus pais, dos meus parentes, dos meus amigos. Tive, por exemplo, só para exemplificar para você, uma das coisas importantes para a criança séria aprender, como eu falei, é orientação e mobilidade. Eu tive, então tem professores de orientação e mobilidade que ensinam um cego, olha, aqui está a parede, aqui está a porta e tal, não sei o quê. Eu, na minha infância, desde os 5 anos de idade, eu conheci um amigo, e eu não sei por que cargas d'água, ele resolveu trabalhar como meu professor de orientação e mobilidade. Ele era até 1 ano mais novo que eu. E ele passou a me orientar, vai para a esquerda, vai para a direita, dá 2 passos, não, volta para trás, não sei o quê. E fazendo isso de uma forma lúdica. Às vezes ele fazia, vai para a esquerda, tinha um poste, né? Aí eu batia no poste, ele, você não tá vendo que tem um poste aí? Não tô vendo. Mas com isso, eu aprendi a me localizar no espaço. Aonde que eu estou e aonde que eu quero ir. Bom, daí a gente começou a fazer tudo, né? A gente teve uma infância e uma juventude bastante perigosa até. Eu andei de bicicleta, joguei bola, nadei, andei de avião, pulei de árvore, fiz tudo que vocês pensarem de coisa errada. Coisa divertida, não é errada, não é divertida, né? Coisa errada na infância a gente fez. Coisas até perigosas, né? Fazer caminhada por estrada de ferro, fazer caminhadas longas. Aqui perto de São João tem uma serra muito alta, a gente subia a serra inteirinha até o Pico da Mantiqueira aqui e tal, que é um lugar bastante difícil de ir e tal, e a gente ia. Mas foi essa participação que me mostrou como fazer as coisas. Olha, é assim. E às vezes ele brincava, às vezes ele falava, olha, vai pra direita, e pra direita tinha um buraco. Ô, Pontão, caiu no buraco, bem feito, não sei o que e tal. E foi assim que a gente aprendeu. Ele foi um amigo muito especial, eu nunca esqueço infelizmente ele já não está entre nós, mas eu nunca me esqueço de agradecer a ele. Ele foi realmente uma pessoa especial, o Antônio Augusto. Antônio Augusto, né? Exatamente. Mas olha só, deve ter falado assim pro senhor,
Você olha pra frente, você não tá vendo, não, parece que é cego. Você não tá vendo? Você não tá vendo? Você parece que é cego. Parece, não, eu sou cego. Né? Pô, gente, faz tempo que eu não vejo vocês, né? Então essas coisas todas e tal, né? Que a gente vai, que a gente teve a sorte de aprender, né? Teve a sorte, né, de encontrar pessoas que entenderam isso, né? Como meus pais, esse amigo, como outros amigos também, né? Outras famílias e até parentes tal, que entenderam a situação e sempre lutaram por isso. Vai lá, meu, se vira, vai, né? Você tem que, quer fazer isso, faça. Se vai dar errado, aí o problema é seu. Agora que, falando aqui sobre a experiência do senhor, eu estou vendo aqui, só pode falar do projeto Argos? O projeto Argos é um projeto do Hospital Bascom Palmer de Miami, né? Exatamente. Eu acabei participando de algumas lives lá nos Estados Unidos com outras pessoas cegas e tal, e eles acabaram me convidando para participar desse projeto. É um projeto que busca o seguinte: fazer algumas cirurgias e implantar sensores na retina para ver se a retina consegue processar as imagens, porque um dos maiores problemas aí que causam cegueira é a retina, né? São vários casos, desde pessoas que nascem com retinite, como eu nasci, né? Como pessoas que adquirem. Com diabetes, por exemplo, né? Diabetes e tal, mas atingem a retina não é mais capaz de transmitir as imagens para o cérebro. Certo. E aí a pessoa fica realmente... Então, esse projeto, eles têm procurado criar sensores, instrumentos que possam ser implantados na retina. São instrumentos muito pequenos, né? São microchips aí, né? Que possam ser implantados na retina para melhorar a visão. O grande problema, gente, o grande nó da história é que nós não conseguimos ainda descobrir uma forma de como um chip pode se comunicar com o neurônio. Então, esse é o grande nó da medicina, que a medicina não conseguiu desatar ainda. A gente está fazendo pesquisa. Eu fui convidado para fazer parte do grupo que lida com orientação e mobilidade, porque muitos pacientes já fizeram essa cirurgia lá. É uma cirurgia muito cara. Tem algumas que foram feitas com auxílio de pesquisadores de faculdade e tal, que estão pesquisando essas coisas, porque são cirurgias extremamente caras. Algumas pessoas já fizeram e tal, então a gente tem discutido com essas pessoas alguns aspectos sobre orientação e mobilidade. E discutindo com os médicos e o pessoal do laboratório do hospital de como melhorar esses sensores. O grande nó ainda é que a gente está tentando fazer o sensor conversar com o neurônio e vice-versa. A hora que os dois conversarem, aí a gente vai conseguir. Por enquanto, os resultados ainda não são muito satisfatórios, vamos dizer assim. A gente ainda tem que percorrer um caminho aí, que passa por isso, a comunicação entre o neurônio e o sensor. Se descobrir essa conexão, essa forma Exatamente, essa forma de conexão. É uma conexão que vai ter que ser eletroquímica, né? Ela tem uma conexão que envolve eletricidade e fenômenos químicos. Isso pode ajudar, inclusive, nos outros sensores, né? Depois você pode usar isso com outras deficiências, com outros pacientes e tal. A gente vai ver coisas aí. Essas coisas, né? Exatamente. Interessante quando a gente pensa que a medicina evolui e não chegou ainda nessa coisa. Tem uma história, e o senhor pode talvez esclarecer. Falam que o Steve Wonder, ele poderia fazer uma cirurgia que seria capaz dele voltar a enxergar. Isso é lenda? Não, ainda não. Ele tem uma retinite que é típica das crianças prematuras. As crianças nascem prematuras, o pessoal põe na incubadora com oxigênio e esquece de colocar uma proteção nos olhos. É igual quem tem icterícia, né? Então você tem uma retinite da prematuridade, quer dizer, a retinite é destruída, a retina é destruída pelo oxigênio que a criança usa para respirar. É uma cegueira provocada, põe na incubadora, né? quando põe na incubadora tem que botar uma resistência
no olho, para que o oxigênio não prejudique a retina. Foi isso que aconteceu com ele e com milhões de outras pessoas no mundo. Aqui em São João, por exemplo, nós temos pessoas assim, que tiveram esse tipo de problema. Então, mas não é passível de cirurgia ainda. Não, mas a medicina não conseguiu ainda mexer nessa parte neurológica. Então essa coisa de falar que o Steve Wonder que não quis fazer cirurgia, que não quer enxergar o mundo, como o mundo é, isso aí é... Você acha que ele não ia querer? Ele é uma pessoa... Eu nunca conversei com ele, mas já conversei com o secretário particular dele. Certo. Ele é uma pessoa extremamente lutadora, ele busca todas as formas de iniciativa, de fazer as coisas. É um músico, uma pessoa que sempre buscou tudo, realizar tudo, fazer tudo e tal. Você acha que ele não ia querer fazer uma cirurgia dessa, né? Infelizmente a medicina não é ainda, a gente tem que, às vezes a mídia faz um pouco de propaganda e tal, mas a gente tem que admitir que nesse ponto a medicina ainda precisa tá no caminho certo, tá indo. Estão gastando milhões de dólares nessas pesquisas. E a gente está tendo o privilégio de participar e de conversar com as pessoas lá e ver como é que o negócio anda. Não é brincadeira não, gente. É muito dinheiro e muito estudo que precisa. Tem muito laboratório envolvido nisso. Nós vamos ter que aprender como é que o neurônio pode conversar com esses microchips. O que é transtorno global do desenvolvimento? É uma das classificações que se fazem, porque antigamente os autistas, por exemplo, né, eles eram considerados como deficientes mentais, que eram pessoas que não se comunicavam, que passavam o dia todo gritando e não sei o que e tal. Hoje a gente sabe que eles não são deficientes mentais, eles têm uma deficiência no desenvolvimento de algumas partes do cérebro muito pequenas, às vezes são microlesões que você só consegue enxergar com microscópio. Então exatamente, são lesões muito pequenas e que realmente acabam provocando esse tipo de comportamento nas crianças. Eles não se comunicam, né? Eles não têm comunicação e não têm socialização, mas eles não são necessariamente deficientes mentais. Então se criou esse novo guarda-chuva aí, né? Essa nova classificação, pessoas que têm transtorno global do desenvolvimento, que é um desenvolvimento que não permitiu que eles progredissem na parte de comunicação e de socialização. Mas você sabe, tem muitos autistas que falam, tem muitos autistas que aprendem a ler e escrever, pode demorar anos, mas aprendem, e que trabalham, são pessoas que têm até a sua profissão e tal, com muitas dificuldades, mas tem. Então, essas são as pessoas com transtorno global do desenvolvimento. Quando a gente pensa assim, na educação para o cego, né? O braille, que é uma língua impressa, ela que traduz o tato e que está escrito, né? Ele é muito difícil para as escolas, como o senhor falou que a impressora é muito cara, os profissionais também é difícil para isso, né? Como é que o senhor vê introduzir o braille nas escolas? O braille é visto como muito difícil. Você olha para não sei se você já viu, você olha para uma folha em braille, assim, aquele monte de bolinha, você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para ler isso aqui, né? O braille, na verdade, ele é um alfabeto, ele é um código, ele não é necessariamente uma língua ou uma linguagem. Ele é um alfabeto. Da mesma forma que você desenha as letras, né? Aí na escrita comum, ou tem o código Morse, né? Que as letras são representadas por sons. No braille, as letras são representadas por conjuntos de bolinhas. Que seguem uma regra que foi criada pelo Louis Braille lá nos idos de 1825, 1830 e tal. Um jovem na França que criou todo esse sistema, né? E que é usado até hoje. Existe um preconceito contra o braille. O braille é muito difícil. Aprender braille dá muito trabalho. Nossa senhora, vou ter que... Mas não é bem assim, não. Basta você entender como é que aquelas bolinhas são distribuídas, que você vai entender como é que você pode fazer as letras.
E a criança pode aprender Braille na escola, independente da impressora. Eu falei da tem livros, né? Porque tem a impressora é uma forma de você produzir material, produzir conteúdo, né? Produzir conteúdo. Mas você tem outros materiais para escrita de Braille, que são a máquina de escrever em Braille, tem a reglete, que é uma reguinha, você vai com um estilete, punção, você vai calcando o papel e escrevendo em Braille. São materiais bem mais baratos e que as escolas geralmente até possuem. Tem muitas escolas que já receberam esse material e que precisa de gente que conheça o Braille, mas não só que conheça o Braille. Conhecer o Braille é uma coisa. Se você entrar na internet, tem programas de Braille. Você olha lá, você pode aprender Braille pela internet, mas você não vai aprender a escrever nem a ler com o dedo. Então, precisa de um professor especializado que ensine a criança a ler e a escrever em Braille, independentemente da internet. Na internet, você só vê as bolinhas lá na tela. Tem curso de internet, pode procurar aí que você acha. Tem curso de Braille pela internet. Mas isso não resolve nada. Porque a pessoa precisa ser capacitada para ensinar a criança a ler e a escrever o Braille. É o que a gente chama de professores brailistas, né? São aquelas pessoas capazes de ensinar como lidar, como usar o método Braille em várias situações aí, né? Livros, trabalho de escola, prova, e não sei o que, concurso público, né? E tudo mais, tudo em Braille. A gente que é vidente, a gente usa o teclado do computador e nas letras J e F tem uma saliência. Elas são marcadas, tem uma saliência. Então, quando eu estou no meu computador, eu vou ali com o dedo, esse aqui é o J, então a de cima é a U, a de baixo é a M, né? Então isso dá uma noção espacial. É a mesma lógica. Era como antigamente, hoje não se usa mais, né? Mas você pode perguntar aí pros seus pais, pros seus avós aí, que naquela época tinha a datilografia. Eu fiz curso de datilografia, professor. Eu sou dessa época. A, S, D, F, G. Eu sou dessa época. Exatamente. A, S, D, F, G. Cedilha, L, K, J, H. E vai embora. Então, esse curso de datilografia tem que ser feito para os cegos, para ele aprender a mexer no teclado do computador. Eu aprendi a escrever escrever com máquina de datilografia quando eu tinha 7 anos. Meu pai falou, não, você vai aprender. Vai aprender agora. Vai ficar mais fácil. Vai agora, não é quando jovem, não. Vai ser agora mesmo, para facilitar na escola. Então eu aprendi, né, a lidar lá com o F e o J, que são salientes, e aí você vai. A, S, D, F, G e tal. Isso tinha que ser ensinado para o cego, para ele poder se movimentar no computador. Porque hoje todo mundo cata milho, né? Todo mundo vai com o dedo só e digita. A verdade é que é o seguinte, nós temos, parece até um antagonismo muito grande, mas o que a maioria das pessoas utiliza é um monitor touch screen. Exatamente, o touchscreen. Você tá entendendo? O touchscreen é justamente isso. Agora, ele é liso. Ele não é passivo de você sentir, ter essa sensibilidade. Exatamente, que a tela é lisa. Então, o que tem que haver? Tem que haver um programa que fala, o meu celular tem, eu estou falando com você no celular, e não poderia estar falando se não tivesse esse programa, que já vem instalado em todos os celulares que você comprar, chama Talkback. É um programa que fala, então você coloca o dedo, ele te fala onde que você colocou o dedo. Já vi. Que janelinha que é letra, se é o WhatsApp, se é o notebook, se é o Facebook, se é o telefone e tal. Eu já vi isso da pior maneira possível. Eu desconfigurei o celular e aí ele ficava o tempo todo falando para mim as coisas, né? Mas, enfim, é uma maneira que tem de ter uma tecnologia assistiva, não é? Exatamente. Agora, isso já existe. Tem que ter cuidado, porque é o seguinte, tem gente aí que vai procurar, né? Deixa eu procurar esse programa então no meu celular. E vai achar, chama Talkback. Aí a pessoa, por curiosidade, instala. E se dá muito mal, sabe por quê? O Talkback muda um pouco a dinâmica do celular. Então, quando você vai clicar,
você tem que clicar 2 vezes, não basta clicar uma vez só porque ele não obedece. Então as pessoas ficam absolutamente perdidas. Eu já tive que ajudar muita gente aqui a desinstalar o Talkback, porque... Foi assim que eu descobri o Talkback. Né? Mas aqui, quando eu falo para o senhor da a tela lisa, eu acho que futuramente e tal, poderia ter uma tela que ela tivesse essa possibilidade de ter as nuances, e aí ela Não, já existe. Sabia, já existe. Não vou conseguir patentear nada. Vamos lá, existe? Não, já existe. Não tem no Brasil. Só, por enquanto tem nos Estados Unidos. Eu tentei comprar, mas eles não exportam. Olha que coisa genial. É um tablet que tem a tela sensível. Então, por exemplo, você vai fazendo as coisas, ele vai escrevendo em braille, fazendo desenhos, né? Em alto relevo para você sentir. Isso já existe. Infelizmente nós não temos aqui ainda. Que maravilha. Mas já existe. São eles chamam de Braille Reading. É leitura em braille, né? Braille é um tablet, isso, que a tela fica em alto relevo. Você vai passando o dedo, tem lá as letras, os números, os desenhos e tal, você vai mexendo no tablet e ele vai falando e vai ler, você pode ler também com os dedos. Interessante. Usando um braille. E isso no ambiente escolar pode ser uma grande ferramenta também. Porque seria o máximo, né? Porque veja bem, a comunidade, ela também deve aprender a servir dessa maneira. Por exemplo, se a escola tivesse uma possibilidade de ensinar o braille, isso serve tanto para os familiares, para os amigos do cego, não é isso? Oportunidade para trabalhar em alguns ambientes que são frequentados por eles, por exemplo, um garçom que sabe como lidar ali o pedido, como receber uma coisa escrita, enfim, tem várias coisas de aplicar. Exatamente, são muitas formas. Existem cardápios em braille, né? Aí você tem que mandar fazer em braille, aí o preço muda, você tem que fazer outro, né? Então você tem que avisar o cego, olha, tem o produto aí, mas o preço já não é esse, viu? Pois Você pode fazer o seguinte, você pode pôr o prato para a pessoa falar, olha, faz conta que teu prato é um relógio. Né? No 6 está a salada, no 9 está o arroz, no 12 está a carne e no 3 está o feijão. Por exemplo. Exatamente. Isso você pode fazer também, que ajuda bastante. A minha mulher faz isso todo dia. Ela te avisa onde está. Ela já habituou. Ela fala, no 6 está a salada, no 12 está a carne. E se tiver uma briga, fala assim, aqui está a sobremesa, mas é pimenta. Exatamente. É bem assim que funciona. É bem assim, né? Não pode. Então, mas você tem muitas formas de aplicar isso, né? É verdade. De fazer folhetos, de fazer cardápios, cartazes informativos para as crianças poderem se orientar na própria escola, né? Você poderia colocar placas em braille indicando para aprender onde está o pátio, onde está o banheiro, né? Isso tudo pode ser feito. Nos países mais adiantados isso é obrigatório, né? Todo prédio público é obrigatório ter rampa, ter acessibilidade para cegos e tal, isso é obrigatório, é lei federal, e se você não obedecer, você é multado e pode ser até preso, né? Pois é. Mas isso nos países adiantados, você tem nos hotéis, nos hospitais, nos prédios públicos, né? Obrigado a ter placas. Já existem alguns elevadores aqui no Brasil com o painel em braille. A gente já vê. Aqui em São João mesmo já tem. Aqui em Belo Horizonte todos, praticamente. Deve ter. Em Belo Horizonte deve ter, todos os prédios praticamente devem ter. E a outra coisa é a sinalização sonora, né? Um bip, sinalização sonora tem também. Você pode, inclusive, parar o trânsito se você tiver muita necessidade de atravessar, não tem ninguém para ajudar e tal, você pode apertar um botão, isso eu vi nos Estados Unidos. Você pode apertar um botão e o trânsito para você poder atravessar a rua. Aqui em Belo Horizonte nós temos isso também.
Já, né? E tem inclusive o apito que vai sendo progressivo conforme for o tempo. Conforme vai mudando a cor do. Porque está na hora de abrir o sinal, o semáforo, né? O farol, como vocês falam aí, ele vai acelerando, pi, 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 é pra você andar depressa. Senão já viu, né, o que acontece. Não atravesse. Em caso de dúvida, não ultrapasse, né, professor? Não atravesse, exatamente. Olha, professor, muito obrigado. É o que os cães guias também aprendem a fazer, né? Essa coisa, exatamente, de não deixarem atravessar quando o sinal está fechado para você. O próprio cão, ele já sabe. Ele já é treinado para isso, ele não vai, você pode mandar ele não vai. Ele fala, se você quiser, você vai, eu não. Tá certo. E o cão guia, ele está autorizado aí em qualquer ambiente que o seu tutor. Qualquer lugar. Ninguém pode, já é lei, isso já existe no Brasil, né? Qualquer lugar público que você queira ir, seja transporte, táxi, cinema, restaurante, escola, hospital e tal, qualquer rua, né? Eu posso não querer que você vá com o seu cachorro na minha casa, porque eu não quero cachorro dentro de casa e tal, ou o cachorro fica esperando lá fora, sei lá. Nos lugares públicos, né? Exatamente, mas nos prédios, nas coisas públicas, qualquer metrô, tudo, ônibus, tal, o cego pode usar. Ele é a extensão do o difícil corpo, é conseguir um cachorro, mas... dizem que assim, o treinamento é dificílimo, né? Tá difícil, porque eles têm que ser muito treinados, são 2 anos de treinamento, e a quantidade de animais ainda não corresponde à demanda. Mas a demanda também vai depender dessa coisa que eu falei, o cego tem que... peraí, uma coisa que eu posso usar que vai dar certo para mim é o cachorro guia. Opa, vamos lá. E vamos atrás. Tá certo. Professor, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado. Olha, eu que agradeço a oportunidade de poder falar com você, com seus ouvintes, e espero que a gente tenha contribuído aí para alguma coisa, né? Eu também espero muito, professor, porque a nossa conversa, ela é muito produtiva, ela é capaz de esclarecer muitas dúvidas que nós temos e se chamar para conscientização da população. Exatamente, né? Exatamente isso. Esse é o objetivo nosso, conscientizar as pessoas para que elas entendam que as coisas são possíveis de fazer. Às vezes são difíceis, mas são possíveis de fazer. E como, né? E a gente tem que aprender a lidar com essas questões, sabe? A criança, quando está na escola, ela tem que aprender a socializar. E hoje, mais do que socializar, a pessoa tem que trabalhar em equipe e trabalhar com diversidade. Você vai trabalhar com um colega que é cego, um outro que é surdo, o outro... Enfim, cada um tem uma característica diferente. E o profissional do futuro, ele tem que estar preparado para lidar com essas questões. Não estiver preparado, ele não vai conseguir trabalhar. Não tá prático, né, Dô? Professor, muito obrigado. Eu agradeço, boa tarde para você, para todos os seus ouvintes, para todo mundo que estiver escutando a gente. Um abraço a todos, espero ter contribuído aí para mais algumas coisas. E agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado.